Covil Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Na tarde desse domingo, o Flamengo foi derrotado pelo Bayern de Munique pelo placar de 4-2 e volta para casa mais cedo, eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas ainda assim, o saldo é positivo, poderia ter sido muito pior, mas também dava para ter um final um pouquinho menos triste para a nação rubro-negra, né? Antes de falar sobre mais esse jogaço, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro-Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês. Aqui é assim, você escolhe o plano que cabe no seu bolso e tem uma lista infinita de vantagens. Para começo de conversa, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos como esse ligado no lance que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só os membros conseguem assistir, além, é claro, de sorteios e de um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com membros espalhados pelo planeta Terra, e lá as notícias do Mengão chegam em primeira mão. A escalação sai lá no grupo do Covil e você acompanha tudo em primeiríssima mão. Não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa pelada, né? Em Miami Hard Rock Stadium, muito calor, né? Um domingo de clima abafado, né? Não teve chuva, mas o tempo foi bastante abafado por lá. E o Mengão entrou para essa decisão contra o Bayern de Munique usando a força máxima disponível. Um elenco muito parecido com o que enfrentou o Chelsea. Felipe Luiz já teve de volta o De La Cruz, disponível depois de mais uma lesão no joelho, e entramos em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro. Meio campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Lá na frente, Gerson pelo lado direito, Luiz Araújo na esquerda e Plata como falso 9. Bom, o time começou um pouquinho atabalhoado, o Bayern marcando em cima desde o primeiro minuto, e depois de uma sequência de escanteios aos 5 minutos, cruzamento da esquerda para a direita na área, o Pulgar corta de cabeça e encobre todo mundo, gol contra, né? Uma desatenção da zaga rubro-negra, que estava todo mundo bem posicionado na bola, mas sem olhar o contexto, e o Pulgar acabou jogando contra o próprio patrimônio. Pulgar, aliás, foi responsável pela jogada do segundo gol do Bayern de Munique, né? Ele tentou sair jogando na intermediária de defesa, deu um tijolo no pé do Arrascaeta que não teve muito o que fazer. O Harry Kane, o Bagre Kane, eu sabia que ele ia fazer gol no Flamengo, estava escrito nas estrelas, mais certo que a morte e os impostos. O Kane acaba roubando a bola e chuta sem chance de defesa para o Rossi. 2-0, uma pane total no Flamengo com 9 minutos de jogo. É claro, a gente esperava o Bayern muito em cima, a gente esperava o Bayern chutando tudo quanto era bola, e um ai Jesus a cada ataque deles, tudo isso já estava contratado. Mas nem o flamenguista mais pessimista esperaria 2-0 com 9 minutos de jogo, né? Um verdadeiro apagão da zaga rubro-negra que demorou um pouquinho a entrar no jogo. E aí passou a ser um jogo muito bom e de marcação de parte a parte. O Felipe Luiz provou do seu próprio veneno com uma marcação ali, ó, que fica te sufocando praticamente na linha de fundo, uma marcação muito forte do Bayern de Munique, coisa que o Flamengo do Felipe Luiz faz e faz muito bem. E só aí, já com 2-0 no lombo, é que ele conseguiu organizar a casa e o Flamengo equilibrou a parada, né? Aliás, o Bayern não só tinha uma marcação muito alta, mas também os lançamentos, as enfiadas que eles davam na linha de fundo eram fatais, pegando quase sempre a nossa zaga ali nas costas, e a gente passou um sufoquinho no começo do primeiro tempo, por muito pouco não virou goleada. O Flamengo conseguiu equilibrar a parada só no meio do primeiro tempo, né? Antes e um pouquinho depois também da parada para hidratação, teve mais posse, passou a chutar mais ao gol, inclusive não só finalizar, como também chutes a gol. O Flamengo ali pelos 32, 33 do primeiro tempo, tinha 8 chutes, 3 deles na direção do gol, enquanto o Bayern de Munique apenas 3 finalizações, não conta aí o gol contra, e uma na direção do gol.
O fato é que o Mengão equilibrou a partida, né, conseguiu impor o seu jogo e chegou ao primeiro gol aos 32 do primeiro tempo. Uma jogada pela esquerda com o Alexandro, o Luiz Araújo cruza, o Arrascaeta ajeita e Gerson, canhotinha de ouro, pode ter marcado o seu último gol com o manto sagrado, um chutaço que nem o Neuer foi capaz de defender. E aí o time do Bayern ficou um pouquinho perdido, né? Passou alguns minutos ali atordoado, o Flamengo esteve perto de conseguir o empate ainda no primeiro tempo, mas no momento em que o Mengão era não só melhor no jogo, mas no seu melhor momento na partida, tomou o terceiro gol, adivinha só, em mais uma desatenção. O Goretzka, livre de marcação aos 40 minutos, chutou da intermediária e ninguém conseguiu fazer essa bola tomar outro caminho que não fosse a rede rubro-negra. 40 do primeiro tempo e 3-1. Um balde de água gelada no time do Flamengo que estava ensaiando uma recuperação. O Felipe não mexe na partida, aliás, ele é obrigado a mexer, perdão, ele não mexe no intervalo, mas ele é obrigado a mexer ainda no final do primeiro tempo, porque o Pulgar sente dores no pé direito, não tem condição nem de continuar até o intervalo, né, até os acréscimos, e o Alan entra ainda no primeiro tempo. Então Alan, camisa 29, na vaga do Pulgar, aos 45 da etapa inicial. E o Alan conseguiu tomar cartão amarelo com 2 minutos em campo. Uma proeza, um fenômeno, famoso volante copo de requeijão, né? Não adianta você ter uma receita bilionária de 1,5 bilhão de reais se na hora do sufoco você tem o pior jogador do elenco disponível, opção do Felipe Luiz, e colocar o Alan e não o Everton Araújo, tá? Bom, no intervalo ele não mexe e aí volta no segundo tempo. Já havia ali na volta do intervalo uma suspeita de fratura no pé do Pulgar, já falo mais sobre isso no final do vídeo. Bom, o Felipe Luiz não mexe no intervalo, e aí o Flamengo consegue o segundo gol na partida e novamente ficar apenas um gol atrás do Bayern, graças a uma desatenção, um erro do Bayern. Jogada pela direita, cruzamento na área, e o jogador da equipe alemã botou-lhe o braço na bola, pênalti que ninguém teve coragem nem de reclamar. E esse pênalti foi o primeiro gol do Jorginho com o manto sagrado, botando ali o placar em 3-2 com 9 do segundo tempo. Logo depois do gol, o Felipe Luiz sente o bom momento da equipe e faz substituição. Ele tira o Arrascaeta para a entrada do Bruno Henrique, deu certo contra o Chelsea, e aí aquele esquema, né? O Bruno Henrique passa a ser o falso 9, Plata vai para a ala direita e o Gerson volta para o meio campo para fazer as vezes ali de 10, né? Uma alteração que a gente já conhece muito bem do Felipe. Só que mais um erro na saída de bola, dessa vez do Luiz Araújo, aos 27 do segundo tempo, entrega a bola no pé do Kane e ele faz mais um em cima do Mengão, dando números finais da partida. 4-2, mais um balde de água fria, o Mengão não conseguiu reagir, mesmo com a mudança de jogo. O time do Bayern de Munique ficou um pouquinho mais perdido, mais cansado. No primeiro tempo eu até tive a impressão de que o Flamengo estava cansado, que não ia ter perna para correr o jogo todo. Quando o jogo ainda estava 2-0, em vários momentos o time do Flamengo todo recuado lá atrás, e o Plata lá na frente tentando jogar sozinho contra 5, 6 jogadores, achei que fosse faltar perna. Na verdade, essa impressão se inverteu no segundo tempo, porque o Bayern meio que cansou de bater, né? O jogo já estava controlado e acabou que o Flamengo fez ainda mais substituições. A última parada para substituições foi gasta aos 35, quando saíram o Gerson, o Jorginho e o Alexandro para as entradas de Ayrton Lucas, De La Cruz e o Wallace Yan. Não tiveram muito tempo para mostrar o seu futebol. O Ayrton Lucas ainda tentou, né, um chute que passou perto, mas ficou nisso mesmo. 4-2, Pedro ficou no banco, né, opção do Felipe Luiz. E sobre o Pulgar, a notícia que chegou poucas horas depois do jogo, né, ele foi fazer exames num hospital próximo do Hard Rock Stadium e foi confirmada a fratura no 5º metatarso do pé direito. Nesse momento não dá para traçar nenhum panorama sobre a recuperação. Ele vem para o Brasil com o elenco, né, viaja nessa segunda-feira, e aí no Rio de Janeiro vão tomar a decisão sobre o tratamento do Pulgar. Então nesse momento não dá para saber o que será do nosso camisa 5 quando ele poderá retornar.
Fato é que o Mengão volta a campo no meio de julho. Tem aí uma paradinha de 2 semanas, exatamente por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo volta a campo contra o São Paulo, jogo no Maracanã. Muito provavelmente esse jogo será no sábado, dia 12 de julho, mas pode ser que, a depender dos desejos da Globo, essa partida seja no domingo, dia 13 também. Mas mais provável no sábado, para você marcar aí na sua agenda o retorno do Flamengo ao Brasileirão. Lembrando que o Mengão está com um jogo a menos e ainda assim é líder do Campeonato Brasileiro. A maioria das equipes jogou 12 vezes e o Mengão tem um jogo pendente com o Sport da 11ª rodada para cobrar ainda, né? Então essa vantagem do Mengão na liderança pode acabar se estendendo e tomara que seja assim na sequência da temporada. Até porque estamos fora da Copa do Mundo de Clubes e agora a gente tem que remar via Libertadores a vaga no próximo Mundial de 2029. Né? Então, quem vencer a Libertadores esse ano já estará garantido no próximo Mundial. É a nossa chance para, quem sabe, daqui a 4 anos buscar o mundo de novo. Sobre essa partida, claro, ela vai ficar marcada pelos erros individuais. O problema não é errar. Errar todo mundo erra. É do jogo, perder é do jogo. E o Flamengo foi bem. Lutou até onde pôde, mas o Bayern, como diria Bruno Henrique, é de outro patamar. É de outra galáxia, os jogadores são muito rápidos, marcam muito bem, se entrosaram, assim, claro, é um multicampeão dentro da Alemanha, mais de 30 títulos, só que esse time tem um ano de trabalho do Vincent Kompany, o técnico belga, que tem a mesma idade do Felipe Luiz, 39 anos, é um jovem técnico que começou o seu trabalho quando ninguém queria pegar o Bayern lá no começo da temporada passada, e ele conseguiu implantar um esquema de jogo de muita rapidez, de muita marcação, de muita trocação e, é claro, é um time muito poderoso, que faz muitos gols. Para se ter uma ideia, o Flamengo não tomava 4 gols no mesmo jogo desde agosto do ano passado, no clássico contra o Botafogo, lá no Engenhão, que foi ainda com o Tite como treinador. Né? Então é muito raro, né? Primeira vez no trabalho do Felipe Luiz, que chega agora a 51 jogos, que a equipe sofre 3 ou mais gols. Isso é bom, mas a gente precisa ainda corrigir nossas carências, especialmente defensivas. Esse elenco precisa de mais reforços para a sequência da temporada. Provavelmente deve perder o Gerson nessa janela de meio de ano. E ainda que não perca o Gerson, esse time precisa de mais fôlego. O elenco, como está, não está pronto para todas as competições da temporada, especialmente as competições de mata-mata. E também tem o Brasileiro, que é um campeonato muito longo, ainda tem 2/3 de campeonato pela frente, a gente não pode sentar nessa liderança com 11 jogos de um total de 38. Bom, meus amigos, como eu disse, o próximo compromisso do Mengão é só no dia 12 ou 13 de julho contra o São Paulo no Maracanã. Um grande abraço a vocês. Vamos ficar um pouquinho doído, né, com essa derrota, a sensação de que dava para avançar mais nessa Copa do Mundo de Clubes, mas não sei vocês. Eu prefiro levar 4 do Bayern do que levar 4 da Academia Puerto Cabello, não é mesmo? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.